Vamos começar lá. Bom dia para todos, né? Bom início do final de semana. Hoje é quinta-feira, amanhã é feriadinho, né? Aqui em São José é feriado amanhã, dia de São José. Mas é isso. Pessoal, a aula passada, na Removível, nós conversamos a classificação de Kennedy. E a gente entende, né, nós professores, que no primeiro momento é complicado para os alunos assimilarem as normas para fazer a classificação do ar. Mas sabemos também que é imprescindível, né, é imprescindível para a conversa coloquial entre colegas, tal, nos planejamentos de parcial removível, saber a classificação de Kennedy com as modificações de Applegate em forma de corte salteado, como diz o outro. Né? Tem que ter, é que nem quando aprendi a tabuada pulou aqui. Nem quando aprendi a tabuada no primário. Né? A professora pegava a reguinha e ficava tomando tabuada. A nossa aula hoje, na realidade, é uma tomada de tabuada. Eu vou sugerir para vocês, se vocês tiverem uma folha de papel, uma caneta do lado, vocês desenharem, né, esquematicamente, né? O que é dente faz uma bolinha, o que é falta de dente faz um tracinho, formando o arco. Vocês visualizarem isso de forma melhor. Né? Quando as aulas são presenciais, normalmente a gente faz isso na lousa e vai fazendo um pupurri, né? Ó, se eu tirar isso aqui, agora na lousa fica mais fácil. Eu apago um dente, eu mudo o arco de forma muito mais depressa. Aqui eu separei, né, alguns arcos parcialmente dentados e nós vamos conversando e em cada um deles chamar os conceitos da classificação de Kennedy e da participação do Applegate na classificação dele, que é fundamental. Do Applegate, são 8 regrinhas, né? Que quando eu falei para você lá na aula passada, é que nem decorar os mandamentos quando você está fazendo o catecismo na igreja. Né? Não matarás, não roubarás, não cobiçar a mulher do próximo, não honrar pai e mãe. Isso. Você pode até não decorar. Eu fui falar, não falei na ordem, né? Você fala. São coisas que norteiam, né? Norteiam toda a parte ética, moral do comportamento humano, pelo menos ocidental. Né? É, 2/3 do mundo pratica isso. Né? Isso, você conversa de forma. Se eu chegar aqui na França, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, se eu falar do mandamento, todo mundo sabe, porque é uma coisa que, né, massificou no pensamento humano e aquilo norteia. A classificação de Kennedy é a mesma coisa. Falamos também na aula passada que existem outros autores que fizeram classificação. Ilde, Kammer, César, mas que elas não são mundialmente aceitas. Não que não sejam importantes, o raciocínio que cada um desses autores fez para fazer a sua classificação também é válido. E muitas vezes a gente usa de conceitos de outros autores por analogia na classificação de Kennedy. Né? Por exemplo, a classificação de Kammer, né? Ele vai falar da posição do eixo de rotação da prótese. Se é uma prótese de alavanca, se é um, né? Então, muitas vezes a gente usa o termo de outro autor, né, na classificação de Kennedy. Kennedy, a classificação dele é topográfica. Então, vamos recordar lá. Classe 1 de Kennedy, desdentado posterior bilateral. Os dois lados lá atrás tem que estar desdentado. Classe 2, desdentado posterior unilateral. É o contrário. Né? Ontem eu estava dando aula para o 8º período na clínica em Taubaté. Né? E os alunos sabem disso, mas na hora de fazer faz confusão. Né? A gente estava na clínica, classifica o arco aqui. É classe 2. Por quê? Porque tem os dois lados. Né? É exatamente o contrário. Se tem os dois lados, é 1. Porque se perder o dente dos dois lados, o caso é mais complexo. A perda é maior. Quem perdeu o dente dos dois lados, perdeu mais dente do que quem perdeu o dente de um lado só. Né? Não mais dente, mais função, né? Porque eu posso perder 6 dentes de um lado e um dente do outro. Se eu perder um dente de um lado e um dente do outro e for recompor isso, eu perdi 2 dentes e é classe 2. Se eu perdi 2 dentes do mesmo lado, eu também perdi 2 dentes, e é classe 1, e se eu perdi um dente de cada lado, perdi 2 dentes, é classe 1. Se eu perdi 2 dentes do mesmo lado,
Eu também perdi 2 dentes, só que é classe 2, né? Então, isso tem que montar isso na cabeça e ter. Então, classe 1, desdentado posterior bilateral. Classe 2, desdentado posterior unilateral. Classe 3, desdentado intercalar, tá? Que fique num M-arco, né? Que fique num M-arco esse espaço intercalar. E classe 4, espaço intercalar que cruza a linha mediana. Que cruza... Então, esse espaço intercalar pega dos dois lados. Bom, aí o Kennedy e o Applegate fizeram lá suas regrinhas e falaram assim, ó, quem manda na classificação é o espaço protético mais posterior. Portanto, se eu sou desdentado posterior de dois lados, eu tenho 2 espaços protéticos posteriores. Então, eu tenho mais espaço protético posterior, né? Então, eu sou classe 1, né? Sou classe 1. Bom, se eu tenho um espaço protético posterior, eu sou classe 2. Né? Se o espaço é intercalar, tá? Classe 3. E se ele cruza a linha mediana, é classe 4. Qualquer outro espaço protético, que não aquele que denomina a classificação, é considerado uma modificação ou uma subclasse. Tá? Por exemplo, eu perdi de caninha de segundo pé para trás, de segundo pé para trás, tá? E perdi o canino de um dos lados. Então, tem aquele espaço posterior que vai mandar na minha classificação, classe 1. E tem mais um espaço protético com a perda do canino. Então, eu sou classe 1, modificação 1 ou subclasse 1. A palavra modificação é sinônimo de subclasse. Eu posso falar uma coisa ou outra. Né? E, normalmente, no corriqueiro, você fala classe 1, sub 1. Né? Você não fica subclasse, já fica subentendido também. Então, a gente vai abreviando e fica corriqueiro no falar. E também falou que a classe 4 não aceita modificação. Então, a classe 4 tem que cruzar a linha mediana. E só pode ter aquele espaço protético. Porque se eu tiver um espaço protético anterior que cruza a linha mediana, se eu tiver qualquer outro espaço protético na minha boca, perda de qualquer outro elemento intercalar, ele vai estar posterior. Se ele está posterior, ele manda na classificação. Então, passa a ser classe 3 sub alguma coisa. A classe 4 não aceita, por natureza, nenhuma sub... Ela é pura, né? Submodificação. Então, eu separei agora, né, alguns casos, né, hipotéticos, desenho, né, e sugiro que vocês tenham aí do lado, né, para ir fazendo. E a participação de vocês. Né? Então, vamos lá. Qual a classificação de Kennedy desse arco? Classe 1. Classe 1. Classe 1. Beleza. Então, agora vamos começar a trabalhar a ideia. Por que é classe 1? Né? Eu tenho esse espaço protético posterior aqui e esse espaço protético posterior aqui. Todos os casos que isso acontecer, né? Por exemplo, se eu tivesse mais um dente de cada lado, também seria classe 1. Se eu tivesse um dente a menos, também seria classe 1. Então, se eu tiver os dois centrais aqui, ó, os dois centrais, nenhum dente desse lado, nenhum dente desse lado, é classe 1. Né? Se eu tiver só um incisivo central de um lado, só um incisivo aqui, perdi todos esses dentes para cá e para cá, o que é? Também é classe 1. O que vai acontecendo? A classificação dá a ideia do desdentado posterior, mas ele não dá a gravidade do caso. Conta o espaço protético, não conta o tamanho do espaço protético, quantos dentes estão envolvidos ali. Tá? Bom, então, pensa no arco superior, tá? Em que você perdeu todos esses dentes. Né? Quando você fechar a boca, você não vai ter contato de dentro atrás, simplesmente porque não tem mais o dente. E quando você fizer a prótese, né, você vai colocar a prótese aqui, ó. Né? Vamos fazer uma célula de prótese aqui, ó. Vermelhinha aqui. Né? De dente aqui e de dente aqui. Beleza. Essa prótese é uma prótese muco-dento suportada. Ela vai suportada pela mucosa, ela vai ter unida à parte dentária aqui, uma prótese parcial removível.
Tá? Então, eu vou ter um dispositivo que a gente já estudou lá naquela parte de componentes. Eu vou ter que fazer um apoio nesse meu dente aqui, tá? Para poder encaixar. Vou fazer um braço de oposição aqui, ó. Vou descer um conector menor aqui, ó. Unir isso. No conector menor vai sair uma barra para cá, vai ser presa aqui, na cela, né? Presa na cela. Tá? Pode ser assim. O acabamento aqui é assim. Beleza? Do outro lado, como ela é simétrica, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer a mesma coisa. Tá? Vou fazer um apoio aqui. Vou fazer um braço de oposição aqui. Tá? Vou descer um conector aqui. Vou descer uma parte do meu conector maior para cá. E prender na minha cela aqui. Uma coisa única aqui. Opa, beleza? Beleza. Então, com esse dispositivo, eu emendei os meus dentes artificiais ao corpo da prótese. Estou emendando. Beleza? E eu quero que isso entre e fique travado no meu dente. Então, eu vou colocar um grampo por ação de pontas aqui, ó, vestibular desse dente aqui, tá? Vou botar um grampo por ação de pontas na vestibular desse dente aqui também. Ou sai para lá. Ô, Marquinhos. Um grampo por ação de pontas aqui. Então, quando eu puxar, o grampo por ação de pontas não deixa a prótese subir. Tá? Né? Estou pondo o visto, ela dá aquela travadinha e chega no lugar. Beleza. Agora vamos pensar o seguinte: se eu fizer uma prótese desse jeito, ela está travada aqui, né? Então vamos pegar uma barrinha aqui ainda, vamos emendar esse lado aqui, ó, esse lado para ser uma coisa única. Tá? Vai dar o meu desenho do meu conector maior depois. Os dois lados estão unidos. Pensa nisso, eu visto isso aqui, apoia no meu dente, dando suporte dentário, apoia no dente, dando suporte dentário, isso aqui apoia na mucosa, dando suporte mucoso. A prótese é muco dentro suportada. Pensa isso agora na sua boca. Você põe um alimento dentro da boca, um alimento mais pegajosinho. Pensa numa bala, né? Não, numa coisa. E dá aquela mordidinha na bala assim, ó. Quando você está apertando nessa região posterior, onde tem a prótese, quando você está apertando isso, a tendência disso é intruir na fibromucosa, é ir contra a fibromucosa. Beleza. Tanto a resiliência da fibromucosa como o apoio no dente tenta estabilizar essa força que você está fazendo. Só que quem já apertou uma bala sabe que a bala gruda no dente. Concorda comigo? Beleza. Então você põe a bala, fez isso. Apertou, apertou? Tá legal. Agora abre a boca. Na hora que você for abrir a boca, a tendência da prótese é rodar no sentido contrário. Né? Ela está assim, quando eu aperto, ela faz isso. Quando eu abro a boca, ela tem de fazer isso aqui. E se ela fizer isso, ela roda e sai da boca. Ela roda e sai da boca. Bom, então, nessa região aqui que eu apoiei no meu dente, eu sempre apoio no primeiro dente perto do espaço protético. A gente fala que o apoio é colocado no dente adjacente ao espaço protético. Como eu apoiei desse lado aqui e apoiei desse lado aqui, eu crio um eixo de rotação dessa minha prótese. Um fulcro, né? Ó. Quando eu aperto lá atrás, ele roda nesse eixo, nem dobradiça de porta, e afunda. Quando eu tento abrir a boca, ele roda no mesmo eixo, no sentido contrário, tentando sair para frente. Bom, esse rodar, né, no sentido de abertura da boca, da prótese desalojar naquele outro sentido, não da mastigação, uma coisa indireta. Você pôs a prótese para você poder mastigar. Para você poder mastigar, você tem ciclos de mastigação. Você aperta, abre, aperta, abre, aperta, abre, aperta, abre, aperta, abre. Então, eu preciso arrumar um jeito de estabilizar isso. Fisicamente, eu tenho que arrumar uma linha de estabilização para isso. Como é que eu faço isso? Ó, eu tenho um braço de alavanca para cá, eu crio uma perpendicular aqui em cima desse eixo. Tá?
uma perpendicular em cima desse eixo, e vou buscar, né, na região anterior um apoio. Então, eu vou ter que fazer um apoio aqui ou um apoio aqui. Por que aqui onde eu pus no símbolo? Porque é mais estético. Porque, na realidade, eu teria que fazer um apoio na incisal dos dois incisivos. Apareceu uma coisinha de metal ali. E os pacientes reclamam do metal que aparece. Se eu decompor isso, né, por análise vetorial, eu posso colocar, né, vou criar nessa região aqui, ó, uma linha, eu chamo de linha de estabilização. Quando a prótese tentar rodar, ela vai encostar no dente lá na frente e não vai deixar a prótese sair. Tá? Isso eu chamo de retenção indireta. Bom, nesse caso em particular, eu fiz isso aqui, ó, no lateral, no incisivo lateral, né? Dos dois lados. Beleza? Beleza. O incisivo lateral é um dente forte, um dente que tem bastante implantação, que tem bastante raiz? Não, não é. É um dente curtinho. Se eu fizer isso e o cara tiver uma mastigação muito grande, muito pesada, eu posso colocar carga nesse dente, esse dente não suporte essa carga. Eu preciso dividir essa carga. Eu posso dividir. Eu posso dividir essa carga. Então, ao invés de fazer só no lateral, eu posso fazer no lateral e posso fazer no canino. O canino é um dente parrudão. Ó. Eu emendo isso aqui, faço um preparo lá aqui, e aqui eu desço um conector. Ó. E do outro lado, a mesma coisa. Ó. Né? Então, eu faço um apoio na platina, ou na lingual desses meus dentes. Tá? O retentor direto no primeiro dente adjacente ao espaço protético, a cela, o conector menor, unindo todos esses componentes. E agora, no pau da boca, que eu vou passar aquela barra dupla palatina. Toda vez que você olhar uma removível, ela tem mais ou menos esse desenho aqui, ó. Unindo tudo isso aqui, dos dois lados. Aí o paciente pergunta para você, mas precisa ele botar todos esses ferros na minha boca? Precisa. Cada um desse tem uma função biomecânica na estabilização do aparelho parcial removível. Tá? Hoje, estou dando essa introdução de planejamento, mas a semana que vem e na outra, nós vamos ter planejamento de extremo nível, classe 1 e classe 2, depois de classe 3, depois de classe 4. Treinar os planejamentos para quando vocês forem para a clínica. Beleza? Então, vamos lá. O primeiro desenho que eu botei é uma classe 1. E agora? A classificação de Kennedy desse ar? Classe 2. Classe 2. Qual a diferença inicial daquele para esse? Ele só perdeu o dente de um lado. Ele só perdeu o dente de um lado, ele vai fazer, né? Agora vamos no raciocínio aqui. Se vocês, por qualquer motivo, fugir o raciocínio que eu estou fazendo aqui, pede para parar e eu volto. Tá? Ó, aqui eu vou ter uma cela, eu vou pôr dente aqui, né? Vou pôr dente aqui. O dente próximo ao espaço protético deve receber um apoio. Então, eu venho aqui, faço um apoio aqui, um braço de oposição aqui. Mesma coisa que eu fiz do outro lado, não é? Ó, daqui, ó, apagou. Onde acho? Né? Aqui ainda vou fazer um grampo por ação de pontas aqui. Mesma coisa que eu fiz do outro lado, só que desse lado eu estou fazendo de um lado só. Tá? Aqui eu vou descer um conector. Daqui vai vir a barrinha do meu conector maior, emendar na minha tela. Certo? Beleza. E do outro lado? Do outro lado? Do outro lado, quando eu não tinha, eu sabia onde colocar. Eu coloquei desse lado, por semelhança, eu colocava do outro. Né? Eu colocava aqui e colocava
fechava os dois lados. Agora, nesse caso, não tem. Né? Eu consigo parar uma prótese removível unilateral? Não, eu tenho que trabalhar na boca. Se eu fizer uma prótese desse jeito, eu corro o risco de deglutir essa prótese durante a mastigação, engasgar com ela e o paciente vai a óbito, morre. Né? Então, o que eu vou? Eu vou procurar o último dente do arco lá. Por quê? Quanto maior for o braço de alavanca, né, menor a pressão que vai fazer no dente. Então, eu venho aqui, ó, no último dente, faço um preparo para apoio no dente, né, aqui na mesial, e vou usar um grampo por ação de pontas aqui? Não, aqui eu vou usar um grampo circunferencial. Né? Então, eu venho com um braço de oposição por aqui, né, por lingual, que o braço é mais grosso, e um braço de retenção por vestibular. Tá? E desço um conector aqui também. Ó. Tá? E essa ponta do conector, eu vou ter que unir aqui, passando por lá, e vir aqui desse lado. Fazer uma peça única. Certo? Vou fazer uma peça única. Beleza. Agora, eu tenho um apoio aqui, um apoio aqui. O meu eixo não passa mais aqui. Onde está passando o meu eixo? O meu eixo agora passa aqui, ó. Uno os dois apoios. Uno meus dois apoios. Tá? A prótese, na hora de rodar, o lado de cá é meu dente. Se eu grudar a bala ali, o dente não vai sair. Só vai sair esse lado. Ao invés da prótese rodar assim, ela vai rodar enviesado. Ela vai rodar em cima do eixo. Tá? Isso que eu estou falando do eixo de rotação real da prótese. Alguém não captou? Está tranquilo? É difícil a gente entender de primeira, mas dá para entender. Então, depois, a ideia dessa aula é sedimentar o conhecimento da aula passada e introduzir algumas coisas novas, que vão ser sedimentadas futuramente. Mas o raciocínio que eu estou fazendo, que a prótese gira num eixo e que esse eixo depende do apoio, basicamente é o seguinte, né? Tem uma brincadeirinha que a gente faz, eu vou fazer aqui no cantinho superior. Ó. No parquinho de diversões, você vai na gangorra. Vai? Tem a gangorrinha lá. Põe um molequinho sentadinho aqui. Opa! E do outro lado tem outro molequinho sentadinho aqui. Beleza? Eu pergunto, eles estão brincando na gangorra. Aonde roda a gangorra? Quando esse aqui abaixa, esse sobe. Quando esse abaixa, esse aqui sobe. Aonde que roda a gangorra? Não roda. Ela não roda. Gangorra não roda? Põe a gangorra aqui, ó. Quando a criança senta do lado de cá, a gangorra faz isso. Oi? No meio? No meio, né? A primeira resposta que a gente dá é exatamente essa: a gangorra roda no meio. Porque o brinquedo foi feito para ficar equilibrado. Ela tem duas hastes, né? Mas, na realidade, toda gangorra tem uma coisinha aqui embaixo. O fabricante da gangorra põe no meio. Esse coisinha aqui embaixo, qual é o nome disso? Apoio, como é o apoio nosso aqui. A gangorra roda no apoio. Tá? Agora, no brinquedo, no parquinho, o apoio fica no meio. Agora, se eu fizer uma outra gangorra aqui, ó, a mesma prancha, e colocar o meu apoio aqui, aonde que essa gangorra vai rodar? Ela vai ficar pensa de um lado, mas ela vai rodar exatamente aqui, ó, como ela estava rodando aqui, ó. Então, toda vez que eu tiver uma alavanca, a alavanca roda no apoio. Né? Tem uma frase de um físico antigo, né? Eu acho que é Arquimedes: dai-me um ponto e eu moverei o mundo. É o princípio da alavanca. Né? Quando você vai fazer cirurgia, não sei se vocês já tiveram aula de cirurgia, você usar a alavanquinha de Selden para remover raiz, você tem que buscar um apoio. Quando você não tem, você usa uma broquinha para criar um apoio, para você poder apoiar a alavanca. Então, quando a gente está falando de alavancas, a gente está falando de alavancas de maneira geral, fisicamente. E a prótese dentro da boca do nosso paciente funciona como uma alavanca. Portanto, quando eu mastigo, ela tende a rodar. Aonde? Nos apoios.
Quem determina onde vai ficar os apoios? O dentista. Então, o fabricante da gangorra na boca do paciente somos nós. Aonde eu puser o apoio, a gangorra vai rodar. A minha removível vai rodar. Mas eu tenho que pôr o apoio, senão eu não tenho brinquedo. Tá? Senão ela não tem suporte dentário. No momento que eu determino aquilo, eu estou determinando aonde a prótese vai rodar. Tá? Então, nesse caso de classe 2, o eixo vai ficar enviesado, porque eu pus o apoio aqui e falei para vocês, ó, vamos buscar o último dente lá. Né? Lógico que a relação de buscar esse último dente, eu estou levando em condição a pele desse dente, né? A rigidez do sistema. Se tem esse dente tem uma mobilidade grande, eu não vou usá-lo, vou usar o anterior, eu sacrifico, eu mudo a posição do apoio. Eu estou planejando, sou eu que vou executar isso. E agora, para estabilizar isso, eu tenho que traçar uma perpendicular sobre esse eixo. Então, ó, a perpendicular sobre esse eixo vem aqui, né? Ó, né? Ó, perpendicular sobre esse eixo. Né? No outro caso, isso estava girado assim, ó, que a alavanca era assim, agora está girado assim, mas a ideia é a mesma. Então, nesse canino aqui, ó, eu vou ter que colocar um... Oh, meu Deus! Apoio no símbolo aqui. Desço um conector menor aqui, até o... Agora, ó, eu tenho retenção direta, retenção indireta. Eu impeço, a retenção direta é aquela que faz o aparelho na trajetória de inserção fique estabelecido. E retenção indireta é aquele que impede qualquer movimentação do aparelho fora da trajetória de inserção. As aulas iniciais que nós tivemos lá. Beleza? Deu para captar? Vai sedimentar, lógico. Não tô falando que se eu der um trabalho desse para você hoje. E aqui ainda eu tinha que fechar isso aqui, né? Aí eu venho aqui, posso usar o mesmo desenho do conector que eu fiz para o outro lado. Ó. Passo aqui, fecho aqui, e deixo o céu da boca aberto. Faço uma barrinha só aqui. Ó. É o desenho clássico de uma removível. Né? Conector maior, conectores menores, retentor direto, né? E retenção indireta. Tá? E agora? Qual a classificação de Kennedy desse arco? Classe 3. Só? Noline, por que você falou classe 3? Vamos lá. Gente, não é classe 3, não sei. Vamos. Porque é intercalar. Ela é intercalar. Mas, ó, ela tem esse espaço aqui e tem mais um espaço protético aqui, ó. Ela é uma classe 3 sub 1. A modificação de Applegate. Ela tem dois espaços protéticos. Um denomina a classificação e o outro é considerado uma modificação ou subclasse. Então, aqui é uma classe 3 sub 1. Beleza? Beleza. Vamos lá, então. E essa aqui? Classe 4. Classe 4. Por quê? Porque não tem nenhum outro espaço protético. Eu tenho um espaço intercalar que cruza a linha mediana. Tá? Então, nós vimos lá, para reforçar, classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4. Na classe 1 e 2, que é de alavanca posteriores, eu já dei uma ideia do que vai ser o planejamento, que é motivo da próxima aula. Classe 3 e classe 4, a gente vai conversar isso mais para frente um pouquinho. Vamos lá. Agora, tem uma série de outros desenhos. Esse aqui, qual a classificação de Kennedy? Para a gente treinar isso aqui agora, né? Para articular.
Quem manda na articulação, na classificação? Espaço protético posterior. Eu tenho aqui. Tenho aqui. Classe. Classe 1. Classe 1. Tem mais algum outro espaço protético? Sim, tem esse aqui. Então, isso aqui é uma classe 1, subdivisão 1. Classe 1, subdivisão 1. Esses dois espaços que determinam, eu conto como classificação. Além desses dois que determinam a classificação, eu tenho mais um espaço protético. Ah, professor, mas eu tenho três. Só que dois são posteriores. Então, ele é desdentado posterior bilateral. Classifica como classe 1. Além desses dois que determinaram o fato dele ser classe 1, quantos espaços protéticos eu tenho a mais? Mais um. Então, ele é classe 1 sub 1. Classe 1 sub 1. Ele é desdentado posterior bilateral. Esse aqui. Classe 3. Classe 3. Classe 3. Tem algum outro espaço protético? Não. É classe 3 pura. Desdentado intercalar. Tá? Então, é esse exercício que a gente vai fazendo, você tem que chamar, rebobinar a fita para você poder falar, né? E esse rebobinar de fita é que eu estou falando que é treino. Né? É que nem estava 2 vezes 2, 4. 9 vezes 9, 81. No começo, você tinha dificuldade, você decorava a tabuada do 2, depois decorava a tabuada do 3, né? Quando decorava a tabuada do 9, você já estava no terceiro, quarto ano do grupo. Né? E esse aqui? Esse, quer dizer, na realidade, na clínica, você não sabe o que vai cair para você. Né? Você não sabe o que vai cair para você. Pode parecer uma coisa, pode parecer outra. Então, você tem que classificar. Depois de classificado, quando você fala para o colega consegue vislumbrar como é que é o caso. Bom, quantos espaços protéticos ele tem? Vamos lá, ó. Ele tem isso aqui, ó, tem um espaço protético aqui, tem outro espaço protético aqui e tem outro espaço protético aqui. Quem manda na classificação? O espaço protético mais posterior. Então, quem vai mandar na classificação? É esse aqui. É esse aqui. É o espaço protético mais posterior, é a regra. Tá? Bom, se esse aqui é que manda, qual a classificação de Kennedy desse arco? Aí, professor, trava a cabeça. Assim. Vamos lá. Quem manda sempre é o último espaço, o espaço protético posterior. Nós temos 3 espaços. O mais posterior dele é esse aqui. Não tem dente atrás aqui. Ele tem dos dois lados? Não, ele tem de um lado só. Então, ele é classe 2 de Kennedy. Ele é classe 2. Beleza. Quantos mais espaços protéticos ele tem? 1, 2. Então, ele é uma classe 2 sub 2. Tá? Então, por isso que eu estou falando, a partir de agora, vocês têm que começar, porque o desenho que vai cair da boca do paciente são as perdas que o paciente teve ao longo da vida dele. Cada um teve de um jeito. Um por acidente, outro por cárie, outro por... Entendeu? E na hora de reabilitar, eu agrupo isso. Na medida que eu agrupo, quando eu falo para o cara é um classe 2, sub 2, o cara é desdentado posterior de um lado e tem mais 2 espaços protéticos na boca, independente do tamanho disso. Né? Aqui já repetiu, né? Ou volta aqui, peraí. Aqui repetiu. Era aquele primeiro que eu falei, classe 3, sub 1 e o classe 4 pura. Esse aqui, vamos lá. Quantos espaços protéticos eu tenho? Para classificar, você vai ter que fazer sempre essa pergunta. Eu tenho 1, nele aqui. 1, 2. Qual é o mais posterior? Esse aqui. Né? Não tem dente atrás. Então, se ele é o mais posterior, ele é desdentado posterior de um lado ou dos dois lados? De um lado só. Então, ele é um classe 2. Quantos espaços protéticos ele tem além desse que determinou a classificação? Mais um. Então, ele é um classe 2 sub 1.
Classe 2, sub 1. Ele tem um espaço protético que determinou a classificação e tem um outro espaço protético. Vamos lá, está acabando. Aqui, ó, é o classe... Classe 3? Classe... Quantos espaços protéticos ele tem? 2. 2. Ele é classe 3, sub 1. Modificação 1. Eu tenho que contar todos os espaços protéticos. O mais posterior é o que vai mandar na... Agora, os dois são iguais, né? Eu perdi o primeiro molar aqui, perdi o primeiro molar aqui. Qual que manda? Qualquer um deles. Eu posso escolher esse para classificar e digo que ele tem mais um. Tá? Classe 3, sub 1. Então, o mecanismo de classificar é contar o número de espaços protéticos. Está acabando. Né? E esse aqui? Deixa eu ver se eu aumento ele aqui. Não vai aumentar. Esse aqui é uma... Quantos espaços protéticos eu tenho? 3. Né? Eu tenho aqui, ó, aqui e aqui. Qual é o mais posterior? Ou esse ou esse. Posso escolher um ou outro. Tá? Um vai determinar que isso aqui é uma prótese intercalar, classe 3. Além dessa classe 3, eu tenho mais quantos espaços protéticos? 1, 2. Então, esse aqui é um classe 3, divisão 2, subdivisão 2. Tá? Então, o mecanismo é sempre esse, o raciocínio é sempre esse. Acho que aqui chegou até o final. Isso. Pessoal, a partir de agora, vocês precisam dar uma estudada nisso. Não tem outro jeito. Isso é memorização. Vocês vão ter que gravar isso, como gravar o tabuada. Tá? Não tem pulo do gato. Não tem pulo do gato. Tá? Ou você entende o mecanismo e treina, ou você não vai saber. E isso faz falta para vocês na clínica. É teórico? É teórico, mas é extremamente clínico. A aula que vem, nós vamos começar a falar de planejamentos. Aquilo que eu comecei a falar na classe 1 e na classe 2. Tá? Então, você vai determinar quais os dentes vão receber retenção direta, quais dentes vão receber retenção indireta e como estabilizar o aparelho na boca do paciente. Então, você tem que imaginar o cara mastigando com aquele aparelho e o que vai acontecer com o comportamento do aparelho na hora que o cara estiver mastigando. Então, quando eu faço isso, eu estou devolvendo conforto para o meu paciente. Pessoal, às 10 eu vou mandar um outro link para a aula de fixa. E a semana passada nós não tivemos a aula de fixa. Eu estou ajeitando um horarinho aqui, depois eu vou combinar com vocês, na aula de fixa, a gente combina, um horarinho para a gente poder fazer isso. E já dei o que eu fiz? Eu dei uma condensada na aula da semana passada, com a aula da semana, já para passar a ideia de tudo. Mas nós vamos fazer uma aula de reposição para repor a aula da semana passada também. Tá bom? Então, a gente volta às 10 horas. Eu vou mandar o link para a Kathleen distribuir para vocês, a fixa. Beleza? Tá acabando aqui. Tá bom, obrigada. Um beijo para vocês. Até daqui a pouco. Daqui a pouco, professor.